Nancy DeMoss Wolgemuth tem uma palavra importante para quem esqueceu da capacidade de Deus para transformar vidas. Deus está agindo em sua comunidade. Deus está agindo em países que você nunca ouviu falar, dos quais você não sabe nada a respeito. Deus está agindo no mundo muçulmano. Deus está agindo na China. Deus está agindo em países pequenos e fechados ao Evangelho. Deus está agindo. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Enfrentando Nossos Medos, na voz de Renata Santos. Pense em quando você comprou um presente para o seu filho. Enquanto esperava pelo momento certo para dar, ele continuava pedindo, duvidando se você realmente se importa com ele, se perguntando se você o abandonou. Você já questionou Deus com essa mesma sensação de dúvida e questionamento como essa criança? Pense nisso enquanto Nancy continua a série chamada Abacuque, Passando do Medo para a Fé. Se você perdeu algum episódio anterior, visite nosso site www.avivanossoscoracóis.com e clique na aba Podcasts. Aqui está Nancy. Seus filhos já disseram para você: "Mãe, você não está me ouvindo?" Você responde: "Quantas vezes hoje ou ontem?" "Você não está me ouvindo? Você não está me ouvindo?" Às vezes, seus filhos podem dizer isso porque você realmente não está ouvindo. Mães têm esse incrível poder de simplesmente ignorar o que está acontecendo ao seu redor. Mas às vezes você realmente está ouvindo. Mas o que seus filhos estão dizendo é: "Mãe, você não está me dando a resposta que eu quero. Você não está fazendo o que eu quero que você faça." E então eles dizem: "Você não está me ouvindo?" Às vezes, pensamos que, porque Deus não fez o que queríamos que Ele fizesse, o que esperávamos que Ele fizesse, Ele não estava nos ouvindo. Como aquelas crianças pequenas, dizemos: "Deus, não estás me ouvindo?" Ou "Não estás me ouvindo?" Enquanto estudamos a primeira parte do livro de Abacuque, estamos vendo que Abacuque acusou a Deus de não estar ouvindo, de não ouvir o seu clamor. Mas à medida que avançamos neste texto hoje, percebemos que Deus estava ouvindo o tempo todo. E Deus responde ao clamor honesto e sincero de seu profeta. Deus não está em silêncio. O fato de Deus responder, como veremos que Ele faz no versículo 5 do capítulo 1, o fato de Deus responder é evidência de que Ele esteve ouvindo as orações de seu profeta. Abacuque começou essa história, essa troca, dizendo: "Senhor, até quando clamarei a Ti sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor? Até quando orarei e não farás nada? E por que estás permitindo que todas essas coisas aconteçam? Por que há tanta contenda, violência, destruição entre o teu povo? Tu estás olhando passivamente, vês o que está acontecendo, mas não fazes nada a respeito. Parece não estar ouvindo." Finalmente, no capítulo 1, versículo 5, Deus fala. Deixe-me dizer, aliás, como dissemos nos primeiros dias desta série, espero que você não esteja apenas me ouvindo ensinar o livro de Abacuque, hein? Espero que você abra sua própria Bíblia e que leia e medite neste livro, faça anotações, perceba padrões, tente entender o que Deus está dizendo. Você vai tirar muito mais proveito das Escrituras se mergulhar nelas por si mesma. O Espírito Santo lhe mostrará coisas e aplicações no texto que talvez eu não tenha visto. Bem, no versículo 5, Deus finalmente responde à oração de Abacuque e ele diz ao seu servo: "Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado." Deus diz: olhe entre as nações e veja. O verbo olhe e o verbo veja no hebraico, estes verbos estão no plural. Deus não está apenas falando com Abacuque aqui, Ele está falando com todo o seu povo coletivo. E Ele está dizendo: vejam todos vocês, não apenas Abacuque, mas todos vocês, olhem e vejam.
Deus está dizendo aos seus servos, a Abacuque e todo o seu povo: alarguem suas fronteiras, olhem entre as nações e vejam. Deus está dizendo: sua visão não é grande o suficiente. Vocês têm estado muito centrados em suas próprias circunstâncias e situação. Vocês precisam olhar entre as nações. Sua visão está muito estreita. Veja, muitas vezes só conseguimos ver a nossa pequena parte do quadro completo. Vemos nossa saúde, nossos problemas, nossa família, nossa igreja, nosso país, nossas circunstâncias e ficamos totalmente envolvidas com o que está acontecendo conosco. Sabe por quê? Porque vivemos como se o mundo girasse ao nosso redor. Essa é a nossa perspectiva. Temos essa perspectiva egocêntrica e míope da vida. É tudo sobre o que está acontecendo comigo. É tudo sobre como isso me afeta. Mas Deus está dizendo: levante os seus olhos e veja o cenário como um todo. Não fique tão consumida com a sua própria situação pessoal. E nós até tendemos a ler a Bíblia dessa forma, infelizmente. Estamos sempre procurando: o que isso diz para mim? Entenda, isso é uma coisa boa para se perguntar. Queremos ver como isso se aplica às nossas vidas, mas também queremos dizer: Senhor, como o que Tu estás fazendo, o que está acontecendo e o que estás dizendo se aplica ao Teu plano cósmico maior para o universo, para trazer glória a Si mesmo no mundo e nas nações. Quanto isso te preocupa? Quanta ênfase e tempo isso ocupa em suas orações? Ou é, principalmente, minha família, minha igreja, minha situação, minha saúde, minhas necessidades, meu trabalho, meu. Deus está dizendo: seu mundo é muito pequeno. Eu tenho um coração para este mundo. Olhem entre as nações e vejam. Deus se importa com sua glória, com o destino deste planeta. Deus está sempre trabalhando neste mundo para realizar seus propósitos maiores. O que está acontecendo em nossas vidas é apenas uma pequena peça microscópica de um todo muito maior. E vamos ficar desanimadas e frustradas enquanto mantivermos nossos olhos apenas no que está acontecendo ao nosso redor. Queremos sempre perguntar: Senhor, como isso se encaixa com a Tua mensagem como um todo? Como isso se encaixa no todo? Me dê a Tua visão. Olhem entre as nações e vejam. Então ele diz: fiquem atônitos e pasmem. Se pudéssemos ver o que Deus vê e saber o que Deus sabe, nós nos maravilharíamos e ficaríamos atônitas. Essa palavra atônito significa ficar estupefato, maravilhado. Nós ficaríamos surpresa se pudéssemos ver o que Deus vê e saber o que Deus sabe sobre o que está acontecendo neste mundo do ponto de vista dele. A perspectiva de Deus é muito maior do que a nossa, muito diferente da nossa. Se pudéssemos apenas ter olhos para ver. Você se lembra daquele servo de Eliseu que viu a casa que estava cercada pelo exército sírio e ele ficou apavorado? Ele ficou com muito medo. Eliseu orou: Deus, abra os olhos dele para que ele possa ver o que realmente está acontecendo. E o servo viu os anjos de Deus, os guerreiros, os carros de fogo cercando o inimigo. Uma vez que o servo teve olhos para ver as realidades espirituais, ele ficou maravilhado. Ele deixou de sentir medo, deixou de ficar desanimado ou deprimido. Se pudéssemos ver as realidades espirituais como Deus as vê, nós nos maravilharíamos. Nós ficaríamos surpresas, nós ficaríamos pasmas, atônitas. Essas pequenas palavras, olhem e vejam. Novamente, quando você está estudando as Escrituras, procure por palavras repetidas.
Você não pode deixar de notar no livro de Abacuque que as palavras olhem e vejam são repetidas muitas vezes, na verdade 9 vezes nos primeiros 18 versículos. Olhem, vejam, abram seus olhos, Deus está dizendo. E aí temos que nos perguntar, o que estamos vendo? No que estamos olhando? Você está obcecada com seu próprio pequeno mundo? Ou está olhando entre as nações para ver a imagem maior do que Deus está fazendo? Levante seus olhos, veja a mão de Deus nos assuntos mundiais. Quando você lê as notícias na internet, ou assiste na televisão, ou ouve no rádio, não presuma que os âncoras de notícias sabem o que está acontecendo. Eles podem relatar os fatos aparentes, mas o que eles não podem e não vão te dizer é o que Deus está fazendo em tudo o que está acontecendo. Veja bem, todos os assuntos mundiais e toda a história da humanidade é, na verdade, a história do plano redentor de Deus para este mundo. É a imagem, a história do reino de Deus e da glória de Deus sendo avançada em nosso mundo. Então, quando você ouvir sobre guerras, ou fomes, ou perigos, ou tsunamis, ou furacões, ou terremotos, ou pragas, ou o que quer que seja, saiba que Deus está fazendo algo neste mundo para avançar seu reino, para promover a sua glória. Olhem entre as nações e vejam e digam: Deus, o que estás fazendo? Peça a Deus para te dar olhos para ver do ponto de vista dele. Para ver a sua família, para ver a sua igreja, para ver o seu bairro, para ver o nosso mundo, para ver o nosso governo, para ver outros países, para vê-los do ponto de vista de Deus. Eu tenho um amigo, Dick Eastman, que me vem à mente neste momento. Ele é o líder de um grande ministério internacional, um dos maiores ministérios do mundo. Por muitos anos, décadas, Dick Eastman tem orado todos os dias por todos os 200 e tantos países e potências do mundo, com um mapa do mundo, orando pelo nome de países que eu nem sei pronunciar, países que surgiram depois que ele começou a orar. Ele apresenta esses países diante do Senhor. Ele é um homem que olha entre as nações e vê. Ele diz: Deus, o que estás fazendo? Deus, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Ele não está preocupado com suas próprias preocupações pessoais apenas, embora ore por elas. Ele ora por mim, ele ora pelo Aviva Nossos Corações, ele ora por sua família, ele tem preocupações pessoais e ele ora sobre elas, mas ele não limita as suas orações às suas próprias preocupações pessoais. Reflita sobre a sua vida de oração. Ela está equilibrada? Você está olhando entre as nações? Você está vendo o que Deus está fazendo? Então há esse conceito das nações e da terra. Essas são outras palavras que você vê repetidamente no livro de Abacuque. 13 vezes há uma referência às nações ou à terra. Deus quer que saibamos que o seu coração está voltado para o mundo. Deus se importa com as nações. Deus se importa com a terra. Deus está lidando com as nações do mundo neste dia. Vamos ver neste livro a soberania de Deus sobre todas as nações. Vamos ver que Deus julga as nações ímpias. Mas Deus tem um coração de compaixão e misericórdia e deseja que as nações se arrependam e venham à fé em Cristo. Eu quero ter o coração de Deus pelo mundo. Eu me lembro de que eu tinha mais desse coração, provavelmente, quando eu era criança. Minha família costumava ter um mapa do mundo na parede da nossa sala. Colocávamos as fotos dos missionários que a nossa família apoiava na borda do mapa e então colocávamos um barbante ligando o país onde eles serviam à foto deles. Nós orávamos por aqueles missionários, líamos as suas cartas. Meus pais queriam que crescêssemos com um coração voltado às necessidades ao redor do mundo. Mas eu confesso, às vezes eu fico tão preocupada com o meu próprio pequeno mundo e o nosso ministério.
Uma das coisas que me desafia no livro de Abacuque é que eu preciso ter o coração de Deus pelo mundo. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. O que é que Deus quer que Abacuque veja? Bem, olhe para a segunda metade do versículo 5. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus diz: estou realizando uma obra em seus dias. Se você ouviu as sessões anteriores desta série, sabe que Abacuque estava reclamando que Deus não estava fazendo nada. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Senhor, por que não estás fazendo nada? Deus parecia indiferente, Deus parecia passivo, Deus parecia inativo. E Deus diz a Abacuque: estou realizando uma obra em seus dias. Eu não sou passivo, eu não sou indiferente, eu não estou inativo. Posso afirmar para você que Deus está sempre trabalhando. Deus nunca está dormindo. Nós dormimos. Ele nunca cochila nem dorme. Deus está sempre trabalhando em cada era, em cada circunstância, em cada estação, em cada situação da vida. Deus está realizando uma obra em nossos dias. Eu tenho um peso muito grande no meu coração pelo avivamento da igreja desde que eu era jovem. E eu tenho que dizer que, do meu ponto de vista, eu não tenho certeza se estamos mais perto de vê-lo acontecer hoje do que estávamos quando esse peso primeiro surgiu em meu coração. Mas isso é apenas do meu ponto de vista. Às vezes eu olho ao redor nas igrejas e penso: Senhor, não há nada de bom acontecendo, nada que evidencie a tua mão. Por que não estás lidando com essas situações na igreja, com esses chamados cristãos que estão vivendo como o mundo? E Deus diz: olhe, abra seus olhos, olhe para as realidades espirituais, aceite pela fé, se não puder ver com os teus próprios olhos, que eu estou realizando uma obra em seus dias. Deus está trabalhando. Deus está sempre trabalhando. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, que Ele está passivo, que Ele está ausente. Mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo, mesmo quando não sabemos o que Ele está fazendo, Deus está trabalhando. Essa se tornou uma das minhas frases favoritas no livro de Abacuque. Estou realizando uma obra em seus dias. Creia nisso, aceite pela fé. E vamos ver no livro de Abacuque que essa é a única maneira de você ter paz na vida. A única maneira de você ter alegria é se você acreditar que o que Deus disse é verdade. Mesmo que você não possa ver, Deus está trabalhando. Ele está realizando uma obra. Ele não é passivo. Ele está presente, Ele está ativo, Ele está envolvido, Ele é soberano sobre as vidas e os assuntos do seu povo e deste mundo. E o fato de não podermos ver o que Ele está fazendo não significa que Ele não esteja trabalhando. Jesus disse em João capítulo 5, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando e Ele está construindo a sua igreja, Ele está trazendo o seu reino, Ele está planejando e agindo para manifestar a sua glória na terra. E vamos ver, quando chegarmos a Abacuque 2, que o dia virá em que o conhecimento da glória do Senhor encherá e cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Deus está se movendo em direção a esse dia. Sua verdade está avançando. Deus está agindo e o seu agir é incrível, é sobrenatural, está além da compreensão humana. A mensagem aqui é: tenha coragem, tenha fé, seja encorajada. Deus está agindo. William Cowper foi um poeta e compositor inglês do século XVIII. Ele foi um homem interessante. Ele era amigo de John Newton
E eles serviram e trabalharam juntos em uma igreja em Onley, na Inglaterra, por muitos anos. Mas Cowper sofreu severos ataques de depressão durante a maior parte de sua vida. Ele tentou tirar a própria vida e realmente pensou que estava perdendo a sanidade em alguns momentos. A história dele é uma história de uma vida marcada. Mas ele escreveu a partir da escuridão de sua mente o que nós talvez chamaríamos hoje de doença mental. Não sabemos exatamente o que era, mas desses períodos sombrios de sua vida surgiram algumas das mais incríveis percepções sobre o coração e os caminhos de Deus. Ele escreveu um poema que é familiar para muitas de nós. Eu pensei nele enquanto refletia sobre essa passagem, descrevendo como Deus está trabalhando em nossos dias. Cowper disse: Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo, em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênção sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Você vê ali o coração da fé de que Deus está sempre trabalhando. Ele está sempre agindo para realizar seus bons, santos, incríveis e eternos propósitos em nossas vidas e nessa terra. Alguém me mandou recentemente um verso que é um dos meus favoritos. Isaías 50:10 diz assim: Quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, ele está falando sobre alguém que está tentando agradar ao Senhor, tentando servir ao Senhor, mas está em um momento na vida onde não consegue ver o que está acontecendo, não consegue entender, tem mais confusão do que respostas. E qual é a resposta de Deus? O que devemos fazer? Confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Ande pela fé, não pela visão. O piloto não voa pela visão, ele confia nos instrumentos do avião. Mesmo quando não consegue ver para onde está indo, não consegue ver o que está acontecendo à sua frente, ele confia nos instrumentos. Confie naquele que controla os instrumentos. Saiba que Deus está trabalhando em nossos dias. Deus está trabalhando em sua igreja, mesmo que as circunstâncias pareçam desesperadoras. Deus está trabalhando na vida do seu marido, quando parece que o seu marido não está dando atenção a Deus, que ele não está mudando de forma alguma, que não está sensível. Deus está trabalhando em seus dias. Deus está trabalhando em seus filhos que estão longe na faculdade, onde você não pode vê-los, não sabe o que estão fazendo e se pergunta com quem estão convivendo. Eu me lembro de levar o filho de um amigo meu para a faculdade alguns anos atrás, deixando-o no seu dormitório e vendo alguns dos pôsteres do seu colega de quarto na parede daquele dormitório e pensando: Senhor, como podemos deixar esse garoto aqui? E eu me lembro de orar como louca quando saí: Senhor, que o temor do Senhor esteja sobre esse jovem quando seus pais e amigos o deixarem neste campus. Deus está trabalhando e Deus trabalhou naqueles dias na vida daquele jovem. Deus está trabalhando. Quando você não pode enxergar, quando você não pode controlar, quando você não pode fazer acontecer, Deus está trabalhando. Estou realizando uma obra em seus dias. Deus está trabalhando em sua comunidade. Deus está trabalhando em países dos quais você nunca ouviu falar e dos quais não sabe nada a respeito.
Deus está trabalhando no mundo muçulmano. Deus está trabalhando na China. Deus está trabalhando em pequenos países que oficialmente estão totalmente fechados para o Evangelho. Deus está trabalhando. Estou realizando uma obra em seus dias. Então olhe entre as nações e veja. Maravilhe-se e fique atônita, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Nancy DeMoss Wolgemuth vai voltar para orar daqui a pouco. E com base no que ouvimos hoje, a resposta a essa oração pode não ser como esperamos, mas será um bom presente. Talvez você esteja lutando com orações não respondidas, ou uma resposta que não saiu como você esperava. Espero que reserve um tempo para explorar o livro de Abacuque, para aprender mais sobre oração, silêncio e respostas inesperadas. Você tem resistido a entregar tudo a Deus por medo de que Ele não possa ser confiável? Especialmente se as respostas às suas orações não parecem ser o que você esperava? Nancy aborda esse tópico em seu livreto chamado Enfrentando Nossos Medos. O subtítulo deste livreto é Encontrando o Fiel. Ela irá guiá-la sobre como se render totalmente a Cristo realmente liberta desses medos. E você encontrará algumas ideias sobre como colocar esse tópico em prática. Lembre-se que ao fazer uma doação de qualquer valor, enviaremos o PDF deste livreto para você. Basta acessar nosso site www.avivanossoscoracóis.com, fazer sua doação e enviar um e-mail para contato@avivanossoscoracóis.com. Anexe o comprovante e solicite o livreto Enfrentando Nossos Medos. Se você estivesse escrevendo um roteiro para sua vida, ele se desenrolaria da maneira como sua vida está se desenrolando agora? Aprenda mais sobre como confiar no autor e consumador de nossa fé quando Nancy nos trouxer mais insights de Abacuque. Aqui está ela para orar. Pai, agradecemos porque Tu estás agindo em nossos dias, que nunca cessa a atividade de trazer glória a Ti mesmo e de redimir este planeta e mundos caídos. Tu estás fazendo todas as coisas novas. Tu estás trabalhando onde podemos ver e Tu estás trabalhando onde não podemos ver. Então, ajuda-nos, Senhor, quando não podemos ver, a confiar, não julgar-te, como Cowper disse, pelo nosso débil entendimento, pelo que podemos ver, pelo que podemos sentir, mas confiando que o que Tu disseste é verdade e que Tu estás sempre trabalhando para realizar os Teus propósitos em nosso mundo. Que isso nos traga alegria, que isso nos traga maravilha e espanto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.